Gestão da rotina. Como garantir que a operação funcione sem surpresas e com máxima eficiência? Aprenda a aplicar o ciclo PDCA na gestão da rotina para evitar surpresas e manter a operação controlada e estável. Ao longo da minha carreira em gestão empresarial, sempre me impressionou como pequenas falhas, acontecimentos não esperados ou confusões na rotina podem se transformar em grandes problemas para as empresas. Uma operação sem sustos raramente é fruto do acaso, e sim do esforço deliberado de se estruturar bem o dia a dia do negócio. Hoje, quero compartilhar minha visão sobre gestão da rotina, trazendo experiências, conceitos do mestre Vicente Falcone e exemplos práticos, tudo guiado pela busca da máxima estabilidade e fluidez operacional. Por que a rotina é tão importante em uma empresa? Se existe algo que diferencia negócios sustentáveis de empresas instáveis, é o modo como cada uma encara a gestão do cotidiano. Empresas maduras entendem que manter padrões claros, revisitar processos e melhorar continuamente as tarefas é caminho certo para resultados superiores. Já presenciei empresas de grande porte perdendo dinheiro pelo simples fato de não terem um processo básico bem definido e monitorado. Eram situações que poderiam ser evitadas apenas organizando melhor a execução das atividades. Rotina não é sinônimo de estagnação, é base para a evolução. No livro Gerenciamento da Rotina do Trabalho do Dia a Dia, Vicente Falcone mostra que, sem clareza sobre o que fazer e como medir, qualquer tentativa de melhoria se perde. Ele afirma: primeiro estabilize, depois melhore. Essa frase resume boa parte do que vejo nos projetos com resultados sólidos. O que é gestão da rotina? Gestão da rotina é o processo de garantir que as tarefas repetitivas, fundamentais para o funcionamento de uma empresa, aconteçam do jeito correto e nos prazos estabelecidos. É um trabalho que exige disciplina, clareza de papéis, definição de padrões e acompanhamento sistemático dos resultados. Atribuímos à rotina o que mantém as engrenagens da empresa girando: conferir estoques, fechar caixas, aprovar pagamentos, atender clientes. Tudo isso são exemplos de processos diários que, se forem bem cuidados, criam um ambiente estável para inovar e crescer. Quando a rotina está ajustada, surgem menos emergências e é possível usar o tempo para melhorias estratégicas. Eu costumo dizer que gestão da rotina é como cuidar do solo antes de plantar. Sem organização e constância, você não coleta bons frutos. Os perigos do improviso na rotina. Deixar a rotina rolando solta quase sempre gera retrabalho, atrasos, custos inesperados e aquele desgaste cotidiano que derruba qualquer motivação. Quem nunca viu uma equipe perder tempo toda manhã procurando informações básicas porque não existe um padrão para registrar as atividades? Já vi prejuízos enormes surgirem desse tipo de descuido. Pedidos cancelados porque o estoque real não bate com o sistema. Atendimentos ruins porque não existe um roteiro claro. Despesas aumentando sem explicação por falta de acompanhamento diário. Prazos desrespeitados e acúmulo de tarefas urgentes. Esses sintomas, no fundo, revelam uma falta de estrutura nos processos mais rotineiros. Os fundamentos do gerenciamento da rotina, segundo Falcone. Falcone, referência que admiro há anos, traz em seu livro uma abordagem clara. Antes de pensar em grandes saltos, é preciso arrumar a casa, documentar processos e garantir que o básico ocorra sem falhas. Segundo sua metodologia, o gerenciamento da rotina se asseia em 4 pilares principais: Definição dos padrões desejados. treinamento para execução correta, monitoramento e controle dos resultados, ações corretivas sempre que houver desvios. Esses 4 pontos parecem simples, mas a prática mostra que são bastante desafiadores. O mais comum é haver algum desequilíbrio. Padrões são definidos, mas ninguém treina direito. Ou todos sabem o que fazer, mas ninguém confere como está sendo feito. Padrão, o primeiro passo para não improvisar. A criação de padrões é o ponto de partida. Se cada funcionário faz uma tarefa de um jeito, nunca teremos resultado constante.
Pode parecer chato, mas, na prática, um padrão bem feito resolve cerca de 80% dos problemas mais recorrentes do dia a dia. Os 20% restantes exigem melhorias e adaptações, mas isso só é possível partindo de um modelo comum. Treinamento. Assegurar a prática correta. O segundo pilar, o treinamento, é importante porque a maioria das falhas vem da falta de clareza sobre como executar corretamente cada atividade. Não basta ter o manual. É preciso garantir que todos saibam aplicar o padrão, tirando dúvidas e checando o entendimento. Geralmente faço reuniões curtas, práticas e uso exemplos reais do time, pois isso fixa o aprendizado. Monitoramento, medindo o resultado sempre. Ter padrão e treinamento e não medir o resultado é como dirigir no escuro. É aqui que a metodologia de melhoria contínua se destaca. Precisamos de indicadores simples, capazes de mostrar todos os dias se a rotina está rodando como deveria. Falando de controle, crio sempre um painel visual. Quadros brancos, planilhas, sistemas fáceis. O segredo é manter todos sabendo onde estão no processo. Ações corretivas, agindo rápido para não deixar o problema crescer. Mesmo com tudo bem organizado, os desvios acontecem. O diferencial é o que fazemos diante deles. No gerenciamento da rotina, o segredo é atacar o problema rápido e já registrar o aprendizado. Isso elimina a repetição do erro e, pouco a pouco, fortalece aquele processo até ele rodar praticamente sem esforço. Como estruturar a rotina com melhoria contínua? Falando em melhoria contínua, um dos métodos mais presentes no meio empresarial é o ciclo de planejamento, execução, checagem e ajuste, conhecido pelo método PDCA. Eu mesmo já utilizei esse método em operações bem distintas, sempre observando uma mudança positiva na previsibilidade dos resultados. Essa abordagem propõe que para cada processo se faça Planejar bem o que deve ser feito, na definição de metas, padrões responsáveis. executar conforme planejado, avaliar dados e indicadores do processo, Modificar o plano, se necessário, corrigindo desvios ou consolidando boas práticas. criou-se o hábito de chamar de ciclo PDCA, uma sigla famosa, mas para muitos, pouco compreendida no dia a dia. O segredo está justamente nesse movimento de repetir controles e ajustes com frequência, até atingir um fluxo estável e confiável. Passo a passo para implantar a gestão da rotina. Durante minha experiência, percebi que tentar implantar todas as mudanças de uma vez pode levar à resistência ou desorganização. Prefiro seguir etapas claras e compartilho aqui um roteiro que costumo aplicar. Mapeie todas as atividades repetitivas do setor. Envolva o time, peça que listem tudo o que fazem no dia e na semana. Isso deixa claro o tamanho real do trabalho e evita esquecer algo importante. Defina padrões para cada atividade crítica. Escreva de forma objetiva o que deve ser entregue, prazos, responsáveis e um roteiro para a execução. Não complique. Use frases diretas, checklists ou até fluxogramas desenhados à mão. Treine a equipe, esclarecendo dúvidas e alinhando expectativas. O melhor é começar por situações práticas. Leve exemplos do dia a dia e simule atividades, mostrando o padrão na prática. Escolha indicadores simples para monitorar. Pense em números fáceis de acompanhar: quantidade de pedidos entregues no prazo, número de retrabalhos, tempo de processamento, entre outros. Implemente controles visuais. Nas minhas experiências, quadros de acompanhamento, planilhas, murais ou sistemas são ferramentas eficientes. O importante é o time enxergar como estão os resultados todos os dias. Realize reuniões curtas de acompanhamento, reuniões diárias ou semanais de no máximo 15 minutos, para olhar o painel, tirar dúvidas e planejar correções quando necessário. Registre e resolva desvios imediatamente. Sempre que um indicador fugir do padrão, abra um registro, descubra a causa e defina um ajuste sem deixar para depois. Seguindo esse roteiro, é possível criar uma rotina sólida que elimina o improviso e reduz surpresas desagradáveis. Exemplo prático: rotina no atendimento ao cliente. Vou ilustrar com um exemplo simples, mas que se repete em muitas empresas.
Imagine uma equipe de atendimento que recebe cerca de 100 chamados por dia. Antes do gerenciamento estruturado, cada atendente respondia de um jeito diferente. Os prazos variavam e as reclamações eram frequentes. Aplicamos os conceitos de Falcone e o ciclo de melhoria contínua. Mapeamos quais eram os 5 motivos mais recorrentes de contato. Criamos padrões de resposta e prazos para cada situação. Treinamos a equipe usando simulações. Passamos a medir o tempo médio para cada resposta e o número de clientes que precisavam ligar de novo para o mesmo problema. Usamos um painel simples de acompanhamento. Criamos o hábito de ajustar padrões quando surgia algum novo problema ou atraso. No primeiro mês, o índice de retrabalho caiu 40%. No terceiro mês, o tempo de resposta estava sempre abaixo da meta, sem sustos ou correria. O segredo foi simples: criar rotina, medir e corrigir rapidamente qualquer desvio. Rotina bem estruturada é terreno fértil para avanços. Integração da rotina com análise de indicadores. Outro ponto que gosto de ressaltar é a importância de alinhar rotina a indicadores operacionais. O acompanhamento dos dados mostra com clareza onde estão os gargalos, os ganhos e o que precisa de atenção imediata. O artigo sobre análise de indicadores operacionais mensais aprofunda como construir esse tipo de acompanhamento no contexto prático do dia a dia empresarial. O truque é não engessar. Se um indicador para de fazer sentido após alguma mudança de processo, troque por outro mais ajustado. O importante é manter o monitoramento alinhado à realidade da operação, sempre pronto para mudanças rápidas se necessário. Usar controles inteligentes para apoiar a rotina. Tenho observado que empresas que digitalizam parte do controle, planilhas compartilhadas, painéis visuais online, alertas automáticos, conseguem perceber desvios logo no início e agir rápido. No entanto, não adianta tecnologia se não houver disciplina no uso e clareza nos padrões definidos. Inclusive, a combinação do método PDCA com o uso de painéis digitais traz ainda mais agilidade para enxergar tendências negativas e evitar que pequenos problemas cresçam. A relação entre rotina bem gerida e saúde financeira. Às vezes, gestores associam saúde do caixa apenas ao controle do financeiro ou a decisões estratégicas. Mas, na prática, boa parcela dos desperdícios e prejuízos nasce de falhas rotineiras. Um pedido feito fora do procedimento, uma conta não lançada corretamente, serviços não cobrados, notas fiscais geradas depois do prazo. Quando o dia a dia roda dentro de padrões, os resultados aparecem nos relatórios financeiros. Uma gestão da rotina sólida corrige desvios, reduz perdas e fortalece o caixa, principalmente em momentos de instabilidade. Como envolver todos os níveis da empresa. Outro grande desafio que percebo com frequência é o engajamento das diferentes áreas no processo de manutenção da rotina. Muitas vezes, gerentes criam padrões, mas não envolvem a equipe ou não dão o exemplo. O resultado é o desinteresse e a percepção de burocracia inútil. Compartilho com clareza o objetivo do padrão. Mostro as consequências práticas, positivas ou negativas, de executar ou não corretamente cada processo. Reconheço e valorizo quem contribui para a estabilidade do setor. Faço dos líderes um exemplo de cuidado diário. Estimulo sugestões e adaptações dos próprios funcionários, pois muitas vezes são eles que veem onde está a falha. Quando todos entendem o valor e sentem-se parte, cuidar da rotina deixa de ser esforço extra e vira parte da cultura da empresa. Como alinhar rotina, estratégia e crescimento? Em meus trabalhos com empresas em fases diferentes de maturidade, percebo que a busca pela excelência operacional passa pela integração entre as rotinas diárias e o planejamento de longo prazo. Não adianta traçar grandes metas se a base está instável, mas, ao mesmo tempo, rotina forte abre espaço para pensar grande. No contexto empresarial, o ideal é que exista conexão entre o planejamento estratégico e os controles do dia a dia. Temas como metas, revisões e reflexões estratégicas são detalhados na categoria de estratégia do blog, que complementa bem o assunto que estamos tratando aqui. O método de melhoria contínua faz essa ponte, pois não resolve apenas rotinas.
Prepara o terreno para mudar processos sempre que for necessário, sem traumas, só ajustes bem planejados. Os erros mais comuns ao tentar gerenciar rotinas. Ao longo da minha trajetória, acompanhei equipes que começaram bem e, após meses, voltaram a ter problemas conhecidos. Separei alguns dos erros mais frequentes na tentativa de organizar o cotidiano. Criar padrões complexos demais que ninguém consegue seguir. Focar em burocracia, esquecendo de medir resultados. Ignorar sugestões do time e padronizar sem consultar quem executa. Deixar de treinar regularmente novos colaboradores. Relutar em mudar padrões quando a realidade mudou. Não registrar desvios e perder histórico de aprendizado. Utilizar controles que não gerem insights. Ação rápida. Essas situações aumentam o risco de estagnação, ou pior, de retornar às velhas práticas do improviso e do jeitinho. Dicas práticas para manter a rotina saudável. Para garantir que a gestão da rotina não se desgaste com o tempo, adoto estratégias baseadas em experiências reais. Reviso padrões a cada trimestre, ouvindo sugestões do time. Reforço treinamentos sempre que noto aumento de erros ou entrada de funcionários novos. Atualizo o painel de controle frente a cada meta atingida ou mudança de fluxo. Mantenho conversas rápidas ao início do expediente para alinhar tarefas e monitoramentos. Reforço a cultura do resolver na origem, agindo desde o primeiro desvio. Busco integrar sempre controles financeiros ao operacional, criando visão única dos resultados. Reconheço publicamente os acertos e avanços do time. Procuro inserir sempre temas de melhoria contínua nas conversas semanais do setor. Esses pequenos hábitos criam um clima de confiança e respeito. Com isso, as equipes sentem que a rotina serve para apoiar e não atrapalhar. Quando buscar auxílio externo, Por fim, destaco que há momentos em que a realidade da empresa exige uma revisão externa. Empresas em cenário de crise, crescimento acelerado ou fusões podem se beneficiar de uma visão especializada para ajustar padrões, treinar equipes e acelerar os ganhos da rotina organizada. em algumas situações, indico também uma revisão de processos com foco em prevenção. O artigo sobre due diligence preventiva traz detalhes de como antecipar riscos e preparar a operação antes de enfrentar grandes mudanças. Conteúdos para aprofundar o tema. Se o tema gestão da rotina interessa, recomendo a leitura do livro Gerenciamento da Rotina do Trabalho do Dia a Dia, de Vicente Falcone, onde o método é apresentado com casos práticos e ferramentas acessíveis. Também sugiro acompanhar temas relacionados à gestão empresarial e outras discussões sobre gestão, sempre buscando a conexão entre teoria e prática. O papel do gestor no controle do cotidiano. Em toda a minha trajetória, a principal responsabilidade do gestor é assegurar o funcionamento tranquilo da rotina por meio de acompanhamento próximo, incentivo à participação do time e abertura ao diálogo. Não é papel apenas do líder cobrar, mas criar condições para que o processo funcione com clareza e estabilidade. Grandes resultados começam pelo cuidado aos detalhes da rotina. Conclusão. A solidez operacional de uma empresa nasce da atenção diária ao detalhe. Gestão da rotina é disciplina, clareza e persistência. A diferença para um ambiente sem surpresas? Preparar o processo, fortalecer o time, registrar e aprender com cada desafio. Baseando-me nos aprendizados do ciclo PDCA, nos exemplos de Falcone e nas minhas experiências, deixo uma certeza. Quando a rotina vira aliada, ganhamos liberdade para focar naquilo que realmente faz a empresa crescer para valer. Se você deseja um negócio com menos imprevistos e mais conquistas sustentáveis, comece agora pela revisão da sua rotina. Simples, direto e consistente.